noite, povo de Deus. A graça e a paz do Senhor esteja com todos os irmãos e amigos nessa quinta-feira, essa quinta-feira de excelência, né? Obrigado, Jesus, por mais um dia diante da tua presença. Obrigado, Senhor, por mais uma noite diante da tua presença, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia através da minha vida e através dos teus filhos. Senhor, eu venho entregar esse canal diante da tua presença, as vidas que estão aqui nessa noite, diante da tua presença. Quantos estão felizes nessa noite de estar louvando e exaltando o nome do Senhor através desse canal? Senhor, eu não sou nada sem ti. E os teus filhos também não são nada, Senhor. Senhor, um Senhor. Amém? Senhor, conduz esse canal, Pai. Conduz essa transmissão para os teus filhos, Pai. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus, né? Onde, como todos viram, não entrei, não lancei vídeo ontem, porque ontem foi um dia assim, tão assim, cansativo para mim. Às vezes as pessoas pensam que eu não faço nada, né? Mas eu faço. Aí também eu não estava muito bem comigo mesmo. E eu não gosto de fazer as coisas do Senhor assim, de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Então eu precisei desse momento para mim, então eu vim aqui a novamente, né, transmitir a palavra do Senhor para vidas que estão sedentas aí, que estão ansiosas de reconhecer o nosso Deus. Amém? Então, desde já, pega a tua Bíblia, pega teu notebook, pega teu celular. Assim, eu tô meio abatida hoje, porque desde ontem eu venho lutando com o meu gato, né? Eu tenho o meu gato que às vezes aparece ali, tá bem deitadinho ali na cama toda vez, nos meus vídeos. E já chorei muito, não quero chorar aqui toda vez que eu falo. Meu gato, eu não sei o que foi que aconteceu, acho que ele comeu algo. Eu não sei se ele comeu algum bicho, né, que tem veneno, sei lá, que tem algumas plantas que minha mãe tem ali na área. Eu não sei se ele comeu, que ele gosta também às vezes de ir lá na área, ficar pela manhã, né, passeando ali e futucando as plantas da minha mãe. E aí eu não sei o que foi que aconteceu, só sei que ele começou a passar mal, tá muito magro agora, tá debilitado. Eu não vou falar coisas aqui, né, que todo mundo sabe quando a pessoa, o animal fica mal. Então assim, a gente tá me dando remédio aí, né, ele tá assim, se recuperando, e eu creio que ele vai voltar à tona em nome de Jesus, porque eu sempre falo, tudo que o Senhor me deu, tudo que o Senhor colocou na minha vida, eu sei que é promessa do Senhor. E esse animal eu recebi de uma pessoa, né, que foi da minha irmã, Eurigiane, e eu sei que o Senhor, ele vai abençoar, e ele vai se recuperar, e logo ele vai estar ali nos meus vídeos novamente, louvando e exaltando o nome do Senhor comigo. Amém? Então, a palavra de hoje, nessa noite de quinta-feira, está em Coríntios 2 Coríntios 4, versículos 7, 8 e 10, 9 e 10. Amém? 2 Coríntios 4, versículo 7, 8, 9 e 10. Amém? Que está falando sobre vaso. Como está sendo você? Você está sendo um vaso de excelência nessa noite de quinta-feira? Você tem, ou você está sendo aquele vaso que ainda está sendo moldado, aquele vaso que está sendo lapidado ainda, aquele vaso ainda que o Senhor já lapidou, já moldou, e aí está rachado, né? E está precisando ser moldado novamente através da mão do oleiro. Então, como é que está sendo o seu vaso nessa noite de quinta-feira? Pergunta ao Senhor, Senhor, como é que está a minha vida? O vaso é você. Será que seu vaso está cheio? Será que seu vaso está transbordando? Ou seu vaso está seco, né? Nessa noite de quinta-feira. Então, a palavra de hoje fala sobre vaso, né? E aí, no decorrer, eu vou estar falando mais, amém? Fala assim a palavra do Senhor nessa noite. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nossos. 8. Em tudo somos tribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Aleluia.
perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda a parte a motivação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Amém? O que a gente podemos entender nessa noite de quinta-feira? A gente mesmo atribulado, mesmo angustiado, a gente leva esse vaso que está rachado, esse vaso que está trincado na nossa vida, que às vezes não está sendo totalmente um vaso de honra na mão do oleiro, Então, o que o Senhor quer dizer aqui em 2 Coríntios 4, é que às vezes a gente estamos levando esse vaso, que somos nossa vida, nosso corpo, a nossa mente, de qualquer forma, de qualquer jeito, na tribulação, na angústia, na dor, na felicidade, mas o Senhor ele fala nessa noite de quinta-feira, eu não quero um vaso qualquer. O Senhor ele escolhe o melhor vaso, o Senhor ele faz o melhor vaso. O Senhor ele não faz vaso para ser quebrado. O Senhor ele pode até fazer um vaso e esse vaso quebrar, mas não é culpa dele. Às vezes é culpa da pessoa que é dona desse vaso, que somos nós, Então, muitas vezes o Senhor está fazendo um vaso perfeito, Um vaso que às vezes é frágil, porque a forma desse vaso é frágil, porque é feito de barro, E o barro feito na mão do oleiro, ele é moldado, ele é transformado num vaso mais belo na mão do nosso Criador. E esse vaso mais belo é eu e você, irmão, nessa noite de quinta-feira. Então deixa o Senhor moldar a sua vida, deixa o Senhor trincar esse rachão que está dentro do seu vaso, fora do seu vaso, nessa noite. Porque o Senhor ele não vai trincar, ele não vai colocar remendo. O Senhor ele vai quebrar o vaso como ele tem quebrado, ele tem restaurado, e aí ele vai fazer novamente um novo vaso. Porque um vaso trincado e pode ser rachado e faz remendo, quem faz é Satanás. Mas o vaso mesmo, que pode ser moldado, que pode ser um vaso de excelência, mais ainda como ele era, o Senhor ele faz mais perfeito e faz da maneira maravilhosa na nossa vida. Amém? Então, vou estar lendo o meu livro, que fala também, tem uma passagem que fala sobre o vaso. E aí eu trouxe esse hoje para a gente estar meditando aqui nessa noite, amém? Fala assim, estou no dia 5 de abril. Deixe-me inundá-lo com meu amor, minha alegria e minha paz, ainda que você esteja no invólucro terreno. Creio-o para ser preenchido por conteúdo celestial. Sua fraqueza não o impede de ser tomado pelo meu espírito. Pelo contrário, ela cria uma oportunidade para que meu poder brilhe com mais intensidade. Enquanto atravessa esse dia, acredite que lhe darei força de que você precisa. Cada momento. Não desperdície energia se perguntando se está preparado para a jornada de hoje. Meu espírito que vive dentro de você é forte o bastante para ajudá-lo a lidar com o que quer que aconteça. Esta é a base da sua fé, na quietude, passando um tempo sozinho ao meu lado, e na confiança, crendo que sou suficiente, é que está o seu vigor. O Senhor está falando o quê? Que você tem que ter um momento, de quietude, eu acho, fala aqui, com Ele.
Porque se você quer ser um vaso, se você quer ser um vaso na mão do oleiro perfeito, né, nessa noite, você tem que ter intimidade para o Senhor saber como Ele pode, né, moldar, como o Senhor Ele pode formar esse vaso que é eu e você. Se você tem intimidade, o Senhor vai saber como pode fazer esse vaso, como pode transformar esse vaso. E como você quer que o Senhor tire todo rachão, todo trincado, todo arranhão do seu vaso, que é a sua vida, né? Às vezes sua vida está aí por um fio que você já não aguenta mais. Já tentou de várias formas, né? Você tirar a sua vida, você sumir, você desaparecer, pensando que os problemas vão sumir, pensando que esse problema vai desaparecer. Mas relaxa, não pensa assim que o problema vai desaparecer. O problema pode ser desse tamanho. E quando você faz isso, o problema começa a crescer mais ainda. Porque é um problema que poderia você resolver, colocar na mão do oleiro, você coloca na mão de Satanás e o problema fica assim, enorme, né, na sua vida. Então, fica tranquilo, entrega teu vaso, que é tua vida e a vida da tua família, diante do Senhor. Amém? E como eu sempre trago, eu coloquei aqui hoje, né, o meu entender da palavra do Senhor. Fala assim: seguir a Jesus nem sempre é fácil, na verdade. Muitas vezes existe mente difícil. Mente é difícil. O mundo odeia a mensagem de Cristo. E é exatamente essa mensagem que somos chamados a pregar. O mundo odeia ouvir a palavra do Senhor. O mundo odeia ouvir do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Muitos, quando a gente chegamos na porta da casa, muitos, quando a gente chamamos para vir ao grupo de estudo, muitos que a gente chamamos para ir até o convívio da igreja, sem compromisso, primeiro com o Senhor e depois conosco, eles viram a cara, às vezes nem escuta, às vezes até fala que vai, mas não tem chegado na casa do Senhor, né? Como eles falam que vai, como eles falam que vai chegar e nunca chega. Mas você, irmão e irmã, você é o vaso. Você não está colocando coisas sujas, não é no meu vaso. Você está colocando coisas sujas no seu vaso. O seu vaso está podre, o seu vaso está imundo. Como o Senhor ele pode mudar, como o Senhor ele pode limpar esse vaso, se você não está tendo, não está dando a chance de o Senhor limpar, de o Senhor restaurar esse vaso e fazer novamente um novo vaso, um novo, né, recomeço diante da tua vida, se você não está dando ao Senhor o devido valor. Amém? E aí eu colocava uma pergunta aqui: e por que então devemos ser vasos de barro? Por que a gente devemos ser vasos de barro? Sabe por que, irmão, a gente devemos ser vasos de barro? Eu entendo, né, e quero trazer para vocês que vaso, ele quebra. Vaso de barro, ele quebra. Vaso de barro, ele às vezes fica velho, né? E ali o Senhor ele pegou essa melhor obra de barro para quando a pessoa estiver cansada, quando esse vaso estiver sujo, como eu já falei, quando esse vaso estiver, né, não prestando mais, o Senhor o Senhor quebrar e o Senhor restaurar e mudar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. E aí é mais fácil para o Senhor. Eu sei que nada é difícil para o nosso Deus, mas a forma melhor que o Senhor trabalha é no vaso de barro, porque o vaso de barro é o vaso na mão do oleiro, perfeito, agradável para Ele. Às vezes você pode dizer que você não é ninguém, é um vaso qualquer, mas não. Nos olhos do Senhor você é um vaso valoroso, o vaso mais caro que tem na sociedade. O Senhor, Ele sabe, sabe por quê? Porque foi o Senhor que te criou, foi o Senhor que te formou. Então, para Ele, você é caríssimo, você é uma joia rara perante a vitrine dos vasos. Amém?
Por isso que a gente devemos ser vaso. E aqui fala, explicando nessa pergunta, porque o barro é uma substância frágil, moldável e que ainda não tem forma. Assim devemos ser perante ao Altíssimo, frágil, para que venhamos entender que dependemos dele, sempre moldável, para que venhamos receber e aceitar as correções e se formar, para que Deus venha nos dar a forma que Ele parece melhor. Então, o vaso, nós só somos vaso, como eu já falei aqui, ao Senhor nos moldar, ao Senhor nos purificar e colocar, né, a melhor forma, o melhor jeito, fazer da forma dele, não da nossa forma, entendeu? Porque se for da nossa forma, nada sai perfeito. Então coloca a tua vida, coloca a tua dependência, coloca a tua vida financeira, a tua vida espiritual, a tua vida amorosa diante do Senhor, porque Ele pode mudar, Ele pode transformar esse vaso que está cheio de problemas, que está cheio de sujeira nessa noite de quinta-feira. Amém? Aí eu coloquei aqui, mesmo sendo frágil, mesmo que não tenhamos valor para a sociedade, mesmo que sejamos desprezados, por muitos devemos ser esse vaso de barro, visto que o que realmente importa é o tesouro que guarda-nos em nosso interior. Esse sim tem um valor. Então, assim, o valor de um vaso não é o que está fora, é o que está dentro dele, né? Porque um vaso vazio, como eu já trouxe aqui, um vaso vazio é um vaso qualquer, né? Como qualquer um. Mas quando você coloca uma flor, quando você coloca uma rosa, quando você coloca, né, a melhor rosa que você gosta dentro da sua casa, dentro desse vaso que você colocou para, né, agradar ali o ambiente. Então o Senhor é desse jeito, irmão e amigos. Ele pega o melhor vaso para ele preencher com a coisa mais agradável, com a coisa melhor que tem na sociedade, nesse mundo. O Senhor não vai pegar a pior rosa, o Senhor vai pegar a pior planta para colocar nesse vaso, não. O Senhor vai pegar a melhor iguaria para colocar nesse vaso. O Senhor, Ele quer o melhor. O Senhor, Ele moldou você e está moldando para não colocar qualquer coisa dentro de você, não. O Senhor está transformando, o Senhor está restaurando sua vida para Ele colocar algo de valor. Ele não vai estar moldando, Ele não vai passar o tempo dele fazendo qualquer coisa, não. Ele não vai estar transformando a sua vida, Ele não vai estar quebrando esse vaso para colocar qualquer coisa dentro da tua vida, não. Ele vai fazer esse vaso de excelência para encher de coisas boas, de coisas agradáveis diante da presença dele. Amém? Então é isso que o Senhor quer falar. Ele não dá nada de qualquer coisa. Ele não dá nada de coisa pequena, de qualquer situação para você colocar, para ele colocar no vaso dele. Não, se você acha que o Senhor te prometeu algo nessa tarde e você acha que o Senhor vai te dar só aquilo que você pediu, o Senhor, Ele pode te dar só aquilo que você pediu. Agora, se você acreditar que o Senhor, Ele pode fazer e Ele vai fazer, Ele pode dar além do que você pediu ou que você imagina na sua vida e na vida da sua família. Amém? Então, o quarto fala assim: nós somos fracos, mas Deus é forte. Nós falhamos, mas Deus nunca falha. Ele nos sustenta quando nós não conseguimos continuar e nos dá esperança em meio ao cansaço. Com Jesus, as dificuldades são grandes. Com Jesus, as dificuldades são
grandes, mas não nós conseguir destruir. Eu acho que, eu não sei, foi assim. Com Jesus as dificuldades são grandes, mas não nós consegue destruir. Não consegue nos destruir. O que eu pude entender aqui é que quando a gente pensa que a gente estamos fracos, né? O Senhor vem lá e nos sustenta. Quando a gente pensa que a gente estamos fortes, o Senhor vem mais e coloca a gente mais ainda além daquilo que a gente estamos, né? Forte, que a gente queremos, o que a gente pensamos. Quando a gente pensa que não vamos conseguir, o Senhor vem e restaura a nossa força, restaura o nosso interior. Então, acalma o teu coração, creia no Senhor que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém, irmão? Então, para concluir, eu colocava assim: essa separação nos renova e dá força para continuar em meio às dificuldades. Sabemos que depois de passarmos pelas lutas, recebemos a glória do Senhor. A gente, toda vez que você estiver passando por luta, por dificuldade, irmão, saiba que o Senhor, Ele tem uma promessa para você lá na frente. Não pense o que você está passando hoje, não. Pense o que você vai viver lá na frente. Pense o que você vai viver no amanhã. Pense o que Jesus já está preparando para você e para os seus. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma peleja e você não está conseguindo, pede força ao Senhor, pede sabedoria ao Senhor, pede discernimento ao Senhor, que o Senhor Ele te capacita. Com a nossa mão, a gente não podemos moldar e mudar esse vaso que somos nós. Mas o Senhor, Ele nos criou, o Senhor, Ele nos transformou e Ele pode moldar, Ele pode mudar e Ele pode quebrar e fazer de novo aquilo que Ele quer na nossa vida. Amém? Então, desde já, vamos orar e agradecer o nome do Senhor, que é vivo e eficaz na nossa vida. Então, fecha teus olhos e vamos falar com o nosso Mestre. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui eu cheguei na tua santa paz. Te agradeço pela tua palavra, Senhor, falando de vaso. Como nós temos sido, Senhor, um vaso diante das tuas mãos. Como a gente temos sido, Senhor, preenchido através, Senhor, da tua presença. Como a gente temos sido, Senhor Jesus, dentro, Senhor, da igreja e fora da igreja, como vaso, Senhor, de honra diante das tuas mãos. Senhor, restaura, Senhor, a minha força, restaura, Senhor, a força dos teus filhos. Senhor, não deixa faltar, Paizinho, o melhor, Paizinho, dentro desse vaso, que é a tua presença, que é a tua mão, Senhor, que é tudo aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Senhor, no momento, Senhor Jesus, que esse vaso, Senhor, quebrar, que esse vaso, Senhor, trincar, que o Senhor venha chegar, Pai, e venha restaurar e fazer de novo um vaso novo, um vaso de honra, Senhor, como o Senhor faz e nunca deixou de fazer. Desde já eu agradeço, Senhor, por essa noite de quinta-feira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me capacitou e tem me capacitado. Obrigado pela vida dos teus filhos. Amém. Amém, irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Uma ótima noite de quinta-feira para vocês. E amanhã estaremos aqui juntinho, pelo poder do nome de Jesus. Se o Senhor permitir, eu e você estamos aqui mais uma vez. Amém? Então fica na paz do Senhor. Beijo.